De volta para o Perito Podcast, agora para falar sobre shafts, na companhia do meu amigo engenheiro eletricista Ismael Rezende. Sou Ansel Lankman, responsável técnico pela Lank Engenharia, um escritório especializado em perícias em condomínios. Acompanhe conosco. Ismael, voltando um pouquinho ao assunto dos shafts que você iniciou, o shafts, então, é um espaço deixado na edificação... Espaço de construção. Para poder passar tubos, eletrodutos, canos, condutores, etc. Bom, bem claro, né? Vou separar os tipos de shaft, que é muito importante, e com frequência a gente encontra coisa errada. Né? Então, o shaft elétrico é um e o shaft hidráulico é outro. Shaft elétrico, onde passam os equipamentos elétricos, Exatamente, hidráulicos. É muito importante porque eu tenho visto em algumas construções, né, isso acontecer junto no mesmo espaço, está errado. Né? A norma lá, 5410, que é instalações elétricas de baixa tensão, diz que as instalações elétricas elas têm que ser isoladas de riscos de água. E esse risco de água é dado como o IP, o índice de proteção, né? Ele varia de acordo com respingo, com gotejamento, com jato. Importante, quando eu coloco o hidráulico junto com o elétrico, eu estou colocando em risco, através de um vazamento, a parte elétrica. Porque se tiver vazamento, eu vou ter um líquido condutor então, no meio da parte elétrica. Se for necessário, então a construtora que fizer isso, ele tem que garantir, né, que o risco de respingo ou de gotejamento ou de qualquer nessas instalações elétricas sejam minimizados. Tem que fazer uma estrutura um aporte muito maior. Então, normalmente quando eu olho, não existe isso nessa preocupação na estrutura elétrica e a instalação hidráulica está errada. Tem que se fazer a separação física, né? Ou seja, tem que ter uma barreira física entre a instalação elétrica e a instalação hidráulica. Isso é muito importante. Então, muitas vezes, erro de projeto, tá? As pessoas que abrem o shaft lá, abrem uma porta única, a hidráulica da direita, elétrica à esquerda, né? Sem separação. Sem separação nenhuma, né? Mas um anteparo, vamos supor assim, uma parede de drywall, assim, já resolve? Não, uma placa cimentícia? Exatamente. Talvez uma estrutura, né, civil, né, uma parede que faça essa separação física, né? Para que não haja risco, né, no caso de um vazamento hidráulico, afetar a parte elétrica. Tá, e o que mais, assim, pode e o que não pode ter dentro de um shaft? Olha, primeiro, né, voltamos à identificação, e o segundo, né, eu já abri shaft que foi escondido garrafa de uísque, né, que tem lixo lá dentro do shaft, né, então as pessoas, elas saem do apartamento dela, né, um caso interessante, né, um dos condôminos, sempre que chegava em casa, queria esconder a garrafa de bebida para a esposa não saber, então escondia dentro do shaft, né. Então, isso é triste a gente ver isso, porque esse acesso, primeiro, é um acesso restrito, né? Não deve ter acesso às pessoas comuns, né, do condomínio, o shaft elétrico, né? De novo, ouvido as tensões envolvidas. E a outra, são áreas que nós temos que ter muita preocupação, né? Eles têm que estar vedados a estrutura entre um pavimento e outro, né? Existe um efeito chamado efeito chaminé, né, no qual a convecção térmica ela sobe por dutos, né? Se em caso de incêndio, o caminho de passagem desse incêndio entre os andares é o shaft. Né? Então, eu abro o shaft e eu vejo que foi passado aqui o cabeamento de TV. O cara foi lá, rompeu a isolação entre os pavimentos e não recompôs essa isolação. Né? Muito cuidado, a estrutura entre pavimentos no shaft, mesmo que seja parecendo concreto, muitas vezes não é concreto, é uma tela só com gesso ou alguma argamassa. Não, o que acontece, eu vou te explicar o que acontece. Para o bombeiro emitir o primeiro AVCB e tal, interessa apenas que aquele elemento que separa um andar do outro, ele seja incombustível.
que ele não pegue fogo. O bombeiro não está muito interessado na resistência mecânica daquele. Mas exatamente. Então se usa, e tem uma espuma à venda no mercado que é muito utilizada para isolamento entre andares dentro do shaft, tá? Que ela não é combustível, então ela é aceita, mas ela tem uma resistência mecânica muito, muito baixa. Então o próprio operador, quem vai mexer que vai fazer alguma ligação, enfim, qualquer prestador de serviço que tem acesso ao shaft para fazer qualquer tipo de serviço, ele às vezes põe o pé e quebra aquilo e não arruma. Deixa e fica legal você falar isso, muito legal, porque vem até de encontro a essa preocupação, né? Eu não tenho uma resistência mecânica grande no shaft. Se eu deixo ele aberto, as crianças, por exemplo, vão brincar de pique-esconde. Entra um garoto dentro do shaft, se esconde lá dentro, pisa sobre essa estrutura e ele vai sofrer um acidente de estrutura, não vai suportar o peso dele. Então, essa questão é muito importante, entendeu? Eu vou te falar uma coisa. Eu seguidamente faço assim, uma propaganda sobre problemas que as construtoras fazem os condomínios herdarem, que são relacionados ao seguinte: dificuldades de manutenção. Eles não estão preocupados em facilitar o gestor do prédio ou o condômino a fazer operações de manutenção. Então, no caso dessa espuma que eu estou te falando, o que acontece, eu já vi muitas vezes. Eles instalam e aquilo é aprovado pelo bombeiro, porque, como te falei, não é combustível, está dando isolamento, beleza. Só que depois, na hora de renovar o AVCB, depois de muito pouco tempo, tá? Aquilo ali já está totalmente destruído por conta das crianças que pisaram, dos próprios prestadores de serviço. Quando o shaft é trancadinho, a criança não vai pisar, mas o prestador de serviço vai. Então, se usa material de baixa resistência mecânica, tá? E não se pensa nisso lá na frente, que o condômino pode ter problemas daqui 2-3 anos para renovar o AVCB por conta de um material impróprio para aquilo. Uma questão muito importante, porque na vistoria do Corpo de Bombeiros, se os shafts estiverem abertos, ele reprova, né, a edificação. Né? A passagem entre pavimentos, ela tem que ser isolada, de forma a evitar o efeito chaminé. Então, aí o que acontece? A justificativa da construtora foi: não, eu fiz tudo certinho, tanto é que eu recebi, o edifício recebeu o primeiro AVCB. Aí ele entregou o prédio, só que o segundo já vai ter problemas. Por quê? Sim. Porque o material foi inadequado. Então, a questão aí não é uma infração à instrução técnica do bombeiro. O problema que ele deixou foi a escolha, a especificação de um material inadequado que prejudica a manutenção futura. Mas, Ansel, isso é muito importante a gente debater, porque cabe ao condomínio o reparo. Né? Isso é muito importante. Cabe ao condomínio o reparo. Então, se um prestador de serviço, né, que seja o cara do cabeamento estruturado, que seja ou da telefonia, que vai entrar na edificação e fazer a instalação ali, a passagem de um cabo, e ele venha a ter que danificar para a passagem dos cabos dele, cabe ao condomínio fazer o reparo. Então, quando a gente observa na inspeção elétrica, né, que os shafts foram abertos devido a uma intervenção de instalação, né, cabe, por isso eu sempre relatar ao zelador que ele tem que fazer a manutenção, né, ele tem que providenciar de novo o reparo para que a edificação não esteja em risco. Né? Então, sempre claro, porque esse tipo de intervenções vão acontecer, né? Como eu citei, né, a parte elétrica ela sofre muito mesmo intervenções, né? E o síndico tem que estar sempre atento, né? Não deixar lá, eu abro às vezes shafts que não dá para acreditar o que está lá dentro, né? Os cabos são todos jogados dentro dos quadros, estão caindo para fora dos quadros das caixas de passagem, né? Não foram sequer, teve um cuidado com a instalação dos cabos lá dentro. Isso é muito importante, porque esse acompanhamento ele tem que ser feito do profissional que vai lá prestar o serviço. Infelizmente, não tem pessoal suficiente para fazer esse acompanhamento. E aí esses profissionais ficam livres, né, acessando esses shafts, né, de forma despreocupada, porque eles querem terminar logo o serviço.
Eles não estão preocupados com a qualidade do que ficou lá dentro. Como não é uma área onde as pessoas não têm acesso, fica fechada, ninguém sabe o que está lá dentro. Só quando a gente abre o shaft, né, não dá para acreditar. Eu tenho fotos aí que não dá para acreditar, sabe? De vistorias que eu fiz, quando a gente observa assim o shaft, não dá para acreditar o que está lá dentro. Sabe? Encaminhamentos inadequados, né? Fios soltos, resto de fios. Você sabe o que eu encontro muito? Eu já vi, por exemplo, o shaft na verdade é um lugar escondido que é pouco fiscalizado, né? Então as paredes não têm acabamento, às vezes não tem pintura e tal, e às vezes tem buracos assim, alvenaria aparente, aquela argamassa de assentamento dos blocos ou dos tijolos é cheio de imperfeições, então ficam orifícios, e por esses orifícios vaza ar, e ar, às vezes o shaft de gás vaza gás também. Então, existe um problema muito sério com relação à estanqueidade das paredes do shaft. Uma questão até importante, né? Porque no caso de incêndio, por exemplo, né? Algumas instalações de incêndio têm a botoeira de acesso dentro do shaft. Né? Então o cara colocou lá dentro do shaft, está lá inclusive a mangueira de combate a incêndio, né? Toda a parte de combate a incêndio e a botoeira, né? Ela está localizada dentro do shaft e muitas vezes não é sinalizado. Porque no caso de combate a incêndio, às vezes eu tenho que acionar essa botoeira para que haja o combate a incêndio. Existe um outro problema aí também, que eu vou te contar que eu já vi também, que é o seguinte, Ismael, da mesma forma que a botoeira está dentro do shaft, na nossa opinião, eu compartilho com você, é uma situação errada, o hidrante está dentro do shaft. O hidrante mesmo, a mangueira, onde ele vai ser ligado em caso de incêndio. Isso obriga ao shaft ficar aberto e, portanto, acessível para pessoas que não têm que ter acesso. Então, você não pode fechar, porque a parte de segurança... A segurança está ali, né? Mas essa individualização, ela é importante. Então, eu tenho individualização de shaft elétrico, eu tenho individualização de shaft hidráulico e tenho individualização de shaft de incêndio até. Então, é muito legal a gente poder falar que essa individualização, ela também faz parte do projeto, né? Às vezes eles estão tudo junto, de forma errada, né? E às vezes eles são separados de forma a segurar o acesso, né? Segurar as condições das pessoas que vão ter necessidade num dado momento, né? Poder acessar. Aí eu teria o shaft de incêndio no local determinado e com a facilidade de acesso. Eu vou falar uma coisa para você. O shaft, dentro do shaft acontece o mesmo que acontece em todos os lugares onde as pessoas não frequentam muito, não observam muito. É lá que os serviços estão matados, é lá que os serviços estão mal mantidos, é lá que você encontra os problemas, porque é tudo escondidinho. Eu brinco muito que a inspeção predial, né? Ela é o lado negro da força, né? Nós vamos... nós vamos onde ninguém vai. Nós vamos observar aquilo que não é visto claramente pelos condôminos de forma geral, né? Nós abrimos áreas dentro da edificação que a maior parte dos condôminos muitas vezes nunca viram. Então, nem sabe o que é shaft, né? Então, assim, eu brinco muito que é o lado negro da força. Nós estamos lá vendo o submundo do dia a dia, né? Nós estamos vendo aonde está errado, aquela parte que é nevrálgica da coisa, porque ela está muito ligada à vida útil da edificação. Então, nós temos uma preocupação muito grande com essa parte, que muitas vezes as pessoas estão preocupadas com a estética, né? Elas não estão preocupadas com as instalações. São duas questões muito claras e diferentes. Eu vou te dizer mais uma coisa, nós vamos mudar agora uma expressão. Em vez de dizer assim, não, que varreu a sujeira para debaixo do tapete, varreu a sujeira para dentro do shaft. E acontece muito, aí, né? Acontece muito, viu? Alguma sujeirinha que deixa aqui dentro do shaft aqui, que infelizmente ninguém vai ver. Né? A grande verdade é essa. Chegou mais uma pergunta aqui para vocês, ao vivo. Pergunta da ouvinte Elizabeth Laguna, de São José do Rio Preto. Ela pergunta assim:
Dentro do shaft tem que ter tomada, interruptor, ponto de luz, ralo. Olha só, bem claro, né? O shaft hidráulico, sim, tem que ter ralo, né? Até porque se tiver vazamento... Exatamente, tem que ter para algum lugar. O shaft hidráulico, sim. O shaft elétrico, pode haver aí alguma tomada de serviço dentro desse shaft que seja necessário para alguma questão específica. Normalmente, a parte de serviço de limpeza são tomadas fora do shaft, né? O shaft elétrico ele pode ter, sim, eu posso ter uma tomada, no caso específico, para ligar algum equipamento. Normalmente, eles são áreas fechadas destinadas à passagem de cabos. Isso. E equipamentos, saídas para os alimentadores individuais dos andares, entendeu? Então, não tenho que ter acesso permanente a esse espaço. Mas eu acho que a preocupação da Elizabeth, quando fez essa pergunta, é pensando também nas questões de prestador de serviço. Um manutencista, alguém que tem que estar lá. Sim. Então ele precisa de claridade. E sim. Muitos shafts têm iluminação própria dentro do shaft. O cara abriu o shaft, ele tem um interruptor, ele liga ali a lâmpada ali, seria o ideal. Isso é ideal. Porque o que se costuma fazer normalmente no shaft é pintar ele de preto. Né? Eu abro as portas do shaft e internamente está pintado de preto. Por quê, hein? Porque para não mostrar, talvez, algumas imperfeições. Né, quando você falou que o acabamento tá ruim, né? Tá ruim mesmo. Então tá preto, ninguém vê, né? Acontece muito isso, né? Esteticamente não aparece. Dentro do shaft todos os gatos são pardos. Então isso aí, não aparecem essas imperfeições, né, ocorridas porque não existe um revestimento nas áreas internas do shaft, muitas vezes não existe, né? Isso acontece com frequência. Mas essa questão do acesso ao serviço específico, né? Iluminação, por exemplo, a pessoa vai ter acesso a um quadro, então ele acende uma luz ali, tem uma iluminação melhor, e eu vejo com frequência isso, né? Dentro do shaft tem um interruptor, o cara liga o interruptor ali, tem uma facilidade melhor de trabalhar na área do shaft. Elizabeth, tá contente? Mande o seu endereço, você vai ganhar a caneca do programa O Perito. Clica no sininho, ativa para você receber as notificações, compartilhe nosso programa e se inscreva no canal, que vai ser muito legal para você e para nós aqui, tá bom?